Abacuque, capítulo de número 3. Normalmente, irmãos, a gente lê o texto e expõe o texto. Eu quero nessa noite fazer diferente. Nós vamos fazer a exposição de uma forma panorâmica do livro de Abacuque, da história de Abacuque. Eu fiquei pensando esses dias atrás sobre a história de Abacuque, fui dar uma estudada. Então nós vamos, capítulo 1 ao capítulo 3, de forma panorâmica, entender a história e o contexto deste homem. O tema que eu coloquei nesse sermão é da dúvida à fé plena em Deus. Nós vamos ver um homem cheio de dúvida, cheio de incertezas, mas que no final a sua fé se restabelece plenamente em Deus, e ele exulta o Deus da sua salvação. Então nós vamos ler esse texto, mas de forma panorâmica nós vamos trabalhar o contexto do livro inteiro. Abacuque capítulo 3 e o versículo 17 e 18, quem achou pode dizer amém? Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Irmãos, tem um poema de um poeta inglês chamado William Cowper, e este poeta se converteu ao Senhor, e muitos dos seus poemas foram transformados em hinos do inário cristão. Tem um dos seus poemas que o tema é Deus se move por caminhos misteriosos, e eu gostaria de iniciar o nosso sermão com este poema, que diz assim: Deus se move por caminhos misteriosos para executar suas maravilhas. Ele estabelece suas pegadas no oceano e cavalga sob a tempestade. Profundo como insondáveis minas, suas habilidades nunca falham. Ele valoriza seus brilhantes propósitos acima de tudo e trabalha sua soberana vontade. Vocês, santos, temerosos, encorajem-se novamente. As nuvens que tanto temem certamente romperão com a graça e as bênçãos sobre suas cabeças. Não julgue o Senhor pelo seu senso, confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda encontra-se uma face sorridente. Seu propósito se cumprirá rapidamente, será revelado a qualquer momento. Os rebentos no caminho têm um gosto amargo, mas doces serão as flores. A descrença cega certamente está enganada e procura sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, ele deixará isso claro. Amém? Deus é o seu próprio intérprete, ele deixará isso claro. O livro de Abacuque, irmãos, é um livro muito rico e gostoso de ler, porque nós vemos um homem na ânsia mortal de buscar respostas de Deus. Você já observou a injustiça e a violência deste mundo? E já se perguntou por que Deus não faz nada? Muitas vezes, a gente olha o mundo, a gente olha a violência, a gente olha os absurdos deste mundo, as coisas ruins, e muitas vezes a gente se questiona, por que Deus não agiu ou não interferiu neste momento? Por que Deus não operou? Por que Deus não trouxe algo sobre este momento ruim? Às vezes a gente olha e parece que o perverso prospera sobre o justo. O relato de Abacuque é exatamente sobre este problema. Este homem está em meio a uma sociedade que havia virado as suas costas para Deus. Judá havia abandonado o Senhor. Judá havia se esquecido das promessas de Deus. A iniquidade, o pecado, a transgressão havia se instalado sobre o povo que outrora era o povo chamado de Deus. Injustiça nas ruas,
violência, juízes dando sentenças não favoráveis aos justos, mas aos perversos. E Abacuque entra nessa ânsia de encontrar o porquê destas coisas. Ele clama a Deus porque essas coisas acontecem. O nome Abacuque deriva da palavra hebraica abraçar ou segurar. Para muitos, tem o significado de que ele se abraçou em Deus quando recebeu de Deus as profecias que viriam sobre Judá. Abacuque é o primeiro profeta a impugnar Deus. Enquanto os outros profetas que nós conhecemos na Bíblia recebiam a revelação de Deus e se dirigiam ao povo dizendo: assim diz o Senhor, Abacuque, ele é singular. Ele é o primeiro, ele é o único que, quando recebe a revelação de Deus, ao invés de se dirigir ao povo, ele volta-se a Deus dizendo: Deus, como assim? É isso mesmo, Senhor? Como assim esta revelação? Então ele foi o primeiro profeta a impugnar a Deus. E aí a revelação de Deus o deixou perplexo. Ele procurava explicação para isso, e a resposta de Deus não foi o que ele procurava ouvir, mas foi-lhe assegurado que a fé paciente terminaria saindo vencedora. E nós temos um dos textos mais lindos da Bíblia, que está no capítulo 2 e no verso 4. O justo viverá pela fé. Este versículo, pequeno versículo, foi usado 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10, 38 e 37. E é tido por muitos como a base da teologia do apóstolo Paulo. O justo viverá pela fé. Este homem se volta a Deus a buscar respostas, porque o povo estava naquele pecado todo. Ele ora a Deus dizendo: Deus, por quê? Por que todas estas coisas estão acontecendo? E quando ele ouve do Senhor que a solução dos problemas seria Deus levantar uma outra nação para subjugar aquele povo, ele fica perplexo e ele se questiona: como o Senhor, sendo um Deus tão bom, tão bondoso, levantará uma nação mais ímpia, uma nação mais pecadora para julgar? Ele não entende, ele se retrai, ele se oculta. Mas no caminhar das revelações de Deus, no caminhar do conhecimento de Deus, ele descobre que os propósitos e os planos de Deus são eternos. Irmãos, a nação de Judá tinha um exemplo claro de abandono ao seu lado. Todos nós sabemos que quando Salomão morreu, seus filhos dividiram o reino. Ficou então o reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá. O reino de Israel sucedeu reis impiedosos, reis maus, enquanto que o reino de Judá havia uma oscilação de reis bons e reis maus. A nação do reino do norte foi a primeira nação a ser subjugada pelo Império Assírio. As 3 grandes potências da época eram a Síria, o Egito e os caldeus, os babilônicos. 130 anos antes, em 720, a nação do Reino do Norte já havia sido subjugada, porque era uma nação que havia abandonado a Deus. A nação de Judá, ao invés de ver o exemplo, seguir o exemplo e ver aquele povo abandonou a Deus, por isso Deus os castigou, não. Sucedeu reis ruins, depois reis bons, depois reis ruins e depois reis bons. Até que então, em 605, Nabucodonosor começa a invadir, se torna grande potência. Ele destrói o Egito, se apodera do Egito. O Egito havia se apoderado da Síria. Depois Nabucodonosor se apodera do Egito, se torna grande potência e começa as suas invasões a Judá. E foi em 3 etapas que ele começou a invadir Judá.
até que no ano de 1586, o rei Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói tudo, acaba com tudo, o templo, destrói pedra sobre pedra, e leva toda a nação, deixando só as pessoas mais pobres da nação em Judá. E foi esta revelação que Deus traz a Abacuque, todos esses acontecimentos. E ao invés dele dizer ao povo, como ele foi contemporâneo de Jeremias, e Jeremias profetizou isso ao povo, ele questiona a Deus, na dúvida, o porquê Deus estava fazendo aquilo. Na dúvida e na incerteza, por que aquelas coisas estavam acontecendo. Então é um homem que começa o seu ministério com dúvidas, com incertezas do que viria, do que Deus estava revelando, mas ele termina o seu livro com uma fé plena em Deus. E nós temos algumas lições que nós podemos aprender com este homem para os nossos dias. Dias hoje, irmãos, que são incertos para nós. Nós estamos em um ano eleitoral de grandes incertezas, de grandes extremos, de grandes turbulências. Nós estamos terminando um ano de pandemia, ou não sei, cada hora tem algo novo a surgir. O nosso mundo é um mundo de incertezas, de coisas que acontecem, que nós não sabemos o dia de amanhã. A dúvida muitas vezes cerca o nosso coração, cerca as nossas vidas. As teorias da conspiração, as teorias, dos planos maléficos. Mas essa história, a história de Abacuque, tem algumas lições que nós podemos aprender, extraindo dela e viver na nossa vida diária. E a primeira lição, irmãos, que Abacuque nos ensina, é orar sempre, mesmo que as respostas não são as que nós gostaríamos de ouvir. No capítulo 1, logo no início, do verso 2 ao verso 4, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor, porque em primeiro momento, ele não estava preocupado ele não tinha recebido a revelação dos caldeus que iriam invadir Judá, mas Abacuque estava preocupado com a sua nação, e a iniquidade da sua nação, o pecado da sua nação. Então ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor pelas coisas que estavam acontecendo. Os reis com seus pecados, os opressores esmagando os justos, as pessoas trazendo violência sobre a cidade, o juiz dando causas injustas para as pessoas. Então ele clama ao Senhor, ele ora, ele busca. E nesse primeiro momento, quando ele busca ao Senhor, quando ele ora, ele recebe uma resposta de Deus. No verso 5, no verso 6, o Senhor diz que o Senhor levantaria uma nação, os caldeus, que se apoderaria da nação de Judá. E nesse momento, quando ele recebe essa resposta, quando Abacuque recebe a resposta da sua oração, que não era aquilo que ele gostaria de ouvir, porque quem sabe ele ora a Deus, clama ao Senhor, e como foi nos tempos de Josias, um rei anterior ao rei Joaquim, que era o rei nessa época de Abacuque, o rei Josias promoveu uma grande reforma em Judá, destruindo os ídolos, restaurando a adoração ao Senhor, a adoração no templo, fazendo com que a nação se arrependesse dos seus pecados. Quem sabe Abacuque está agora, ao orar ao Senhor e clamar pela iniquidade do povo, ele ouviria, quem sabe, do Senhor dizendo: olha, eu vou levantar e vou restaurar a nação. Mas não foi essa a resposta de Deus. Pelo contrário, Deus diz a ele: olha, eu vou levantar um povo
que será a vara nas minhas mãos, que será o chicote do juízo nas minhas mãos, e vai vir sobre Judá, um povo que é impetuoso, como um vento impetuoso, os seus cavaleiros, os seus homens são como leopardos, como águias, aonde eles entram, eles destroem. Irmãos, os babilônicos, eles se gloriavam pelo seu poder, eles riam da cara dos príncipes. Está aí na Bíblia, se você continuar o texto, você vai ver que o próprio Abacuque questiona a Deus isso, que eles faziam, qual era o Deus dos caldeus, dos babilônicos? Era o seu poder, era a sua força. Eles destruíam tudo, eles matavam a sangue frio. E aí Abacuque olha para Deus e fala: Deus, como assim? Como o Senhor vai levantar uma nação que é mais impiedosa, que é mais pecaminosa, para trazer juízo a Judá? Ele não entende, mas ele recebe uma resposta de Deus. Ele se volta a Deus novamente em oração, lá no capítulo 2, e no verso 1 ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para que o meu Deus me dirá a resposta que eu terei à minha queixa. Ele se volta de novo a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, e ele recebe uma resposta de Deus. A resposta diante de toda essa dúvida, de toda essa incerteza, de todo esse problema que Abacuque havia tido a revelação de Deus é: o justo viverá pela sua fé. E aqui, irmãos, a tradução que os comentaristas falam é: o justo viverá pela sua fidelidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre vai guardar o seu remanescente. Deus sempre vai cuidar dos seus eleitos, Deus sempre vai cuidar dos seus. A nação iria ser subjugada, a nação iria ser entregue a um povo impiedoso, a nação iria ser entregue a um povo que não era um povo de Deus. Pelo contrário, eles nem criam no Deus de Israel, no Deus de Judá. Mas era a forma de Deus, com a vara nas mãos, mostrar ao povo de Judá, ao povo de Israel, que só Deus é Deus sobre todos. Mas Deus estava dizendo a Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela sua fidelidade. E Deus guardou os seus, irmãos. Deus guardou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Deus guardou Jeremias, o próprio Jeremias, que foi o contemporâneo de Abacuque, que viveu a invasão dos babilônicos. O próprio rei Nabucodonosor disse: guarde e preserve a vida de Jeremias. Olha só, o justo sempre vive pela sua fidelidade, pela sua fé em Deus. A primeira lição que Abacuque nos ensina, irmãos, é orar sempre, mesmo que nós não estamos recebendo as respostas que nós gostaríamos. A oração, irmãos, é a respiração da nossa alma. Eu já disse isso algumas vezes. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Nós temos aí, no nosso contexto, e muitas vezes nos púlpitos das igrejas, uma teologia triunfalista que diz: pode orar, que Deus vai fazer. Bate na porta, que Deus vai abrir. Pede, que Deus vai dar. Mas nem é assim sempre, irmãos. Às vezes nós vamos orar e vamos pedir, a resposta muitas vezes vai ser não. Mas nós temos que continuar orando, porque o justo viverá pela sua fidelidade. É sobre a vontade de Deus. Algumas orações da Bíblia não foram respondidas da forma que gostariam. O próprio Senhor Jesus nos mostra isso. No Getsêmani, suando sangue, clamando, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi cumprida. Tudo, irmãos, é nada sem oração. Tem uma frase que diz: um cristão que não ora é um altar sem fogo, um rio sem água, uma jarra sem azeite e uma vara infrutífera. A oração é o que nos move, é o combustível do cristão, irmãos.
É orar em todo tempo, é orar em todo lugar, é a comunicação, é a nossa comunicação com Deus. Paulo e Silas na prisão, estavam lá presos, e que ao invés de reclamarem, eles olharam um para o outro e falaram: o que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. A oração é o meio de nos comunicarmos com Deus. Orai em todo tempo. Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Primeira lição que nós vemos com Abacuque é orar em todo tempo. Quando Deus deu a resposta, ele não virou as costas e disse: então deixa para lá então, Deus, não quero mais saber. Não, Deus, o Senhor não vai fazer o que eu quero. Não, irmãos, ele continuou a orar. No capítulo 2 diz aqui que nós lemos: ele foi para a sua torre de vigia, ele foi buscar ao Senhor, ele foi clamar ao Senhor, ele foi entender o propósito de Deus. Muitas vezes a resposta para a nossa oração vai ser não, e pode ser que no momento que nós estamos orando nós não vamos entender, mas lá na frente nós iremos compreender os planos de Deus, que é a segunda lição que nós aprendemos com Abacuque. A segunda lição é que Deus está no controle de tudo. Ele ora, busca, clama a Deus. Deus diz: não, eu vou fazer desta forma. Ele fica indignado com o Senhor. Ele volta para a torre de vigia. Ele ora mais um pouco. E ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. Veja comigo, capítulo 3, verso 2, diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Ele vê e compreende que Deus está no controle de todas as coisas. O próprio Deus, irmãos, havia falado que os que iria levantar os babilônicos para o seu propósito. Lá em Jeremias 27:6, Jeremias foi contemporâneo de Abacuque, diz o Senhor dizendo, através de Jeremias: eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Às vezes é difícil entender a soberania de Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas. Este texto, quando o Abacuque, que aqui é um louvor, é um cântico, é um salmo, capítulo 3 é tido por muitos como um salmo, um louvor, um cântico ao Senhor. Alguns comentaristas dizem que Abacuque fazia parte da ala dos cantores do templo, porque lá no final ele diz: ao mestre de canto para instrumentos de corda. É um louvor a Deus. E muitos dizem os comentaristas que esse trecho que nós lemos, quando ele diz assim: tenho ouvido a Deus as tuas declarações e me sinto alarmado, é ele se lembrando dos feitos que Deus já havia feito. Ele se lembra do cântico de Moisés, lá em Êxodo 15, quando diz: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo, na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Ele se lembra dos feitos de Deus. Não foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para que não deixar o povo sair? Foi o próprio Deus, a Bíblia fala isso. Para quê? Para que a glória de Deus pudesse ser manifesta e para que todos soubessem quem era o Deus de Israel. Para que as nações contemplassem as maravilhas que Deus havia feito no Egito. O profeta olha para a história, é como se ele se virasse, irmãos, isso é tremendo, é como se ele se virasse e visse todo o propósito de Deus até aquele momento. O trabalhar de Deus, a operação de Deus, os feitos de Deus para com o povo, quem Deus levantou, e como Deus abateu os inimigos. E ele fala: Senhor,
eu tenho ouvido as tuas declarações, e isso tem me trazido, tem me deixado alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra, como o Senhor tem feito no decorrer dos anos. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Deus é soberano, Deus é imutável. Nós não estamos jogados ao acaso, nós não estamos jogados como náufragos à deriva neste mundo. Deus tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Eu me lembro que quando começou a pandemia, um grande pregador, um pastor entre os jovens aqui da nação, disse que Deus não estava no controle da Covid. Isso aí não era obra de Deus. Deus não estava no controle, Deus havia virado as costas. Como nós podemos dizer isso, irmãos? Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, Ele governa a nossa vida. Isaías 40 diz que Ele mede as águas com a palma de suas mãos, as nações são como um pingo que cai de um balde, Ele chama as estrelas pelo nome. Deus nos conhece, todas as coisas estão no controle de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos, mas naquele momento, Abacuque, louvando ao Senhor, ele olha a história, e olhando a história, ele contempla o quão Deus é soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente, diante dos problemas, diante das lutas, das nossas dificuldades, nós se esquecemos da soberania de Deus. Nós nos focamos naquilo e se esquecemos que Deus está no controle das nossas vidas. A segunda lição que Abacuque nos ensina, irmãos, é que Deus é soberano. Nós não estamos largados, nós não estamos jogados, mas como diz o Salmo, todos os nossos dias estão escritos em seu livro. Deus conhece, antes que as palavras cheguem à nossa boca, Deus já sabe o que vai ser dito. Cada fio de nosso cabelo, Deus sabe o número deles. Deus conta. Isso é glorioso para nós, irmãos. É sabermos que nós servimos a um Deus santo, poderoso e eterno, que tem o controle nas suas mãos. Em terceiro lugar, irmãos, para nós finalizarmos, o que nós aprendemos com Abacuque, com a história de Abacuque, com esse homem que começa o seu ministério questionando a Deus, o único profeta, que quando recebe a palavra de Deus, ele fala, opa, peraí Deus, como assim? Opa, não é bem assim Deus, como o Senhor vai fazer isso? Ao invés dele correr para o povo e dizer, olha, Deus vai levantar os caldeus, Deus vai subjugar vocês, vocês estão sendo pecadores, vocês estão transgredindo a lei de Deus. Não, ele se volta para Deus, ele questiona Deus, ele traz dúvida ao seu coração, incerteza sobre o cenário que havia se instalado sobre Judá. Mas ele busca o Senhor. Ele crê que Deus está no controle de todas as coisas. E em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos com Abacuque, é que a fé do eleito é inexplicável. A nossa fé, irmãos, a fé daquele que foi regenerado, que foi trazido pelo Espírito Santo, foi lavado, foi feito nova criatura, é inexplicável. Repare comigo o versículo 17 a 19 que nós lemos no início. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E agora vem uma exultação, irmãos. Ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as corças, e me faz andar alteiramente. A fé do eleito é inexplicável. Esse homem sabia do que iria acontecer,
Se você reparar no verso 16, ele diz assim: ouvi e no meu íntimo se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Olha só, irmãos, ele recebe a revelação de Deus, mas no final, ao invés de questionar e duvidar da grandeza de Deus, do poder de Deus, ele expressa a sua fé plena em Deus. Um homem que sai da dúvida, das incertezas, daquilo que ia acontecer, ele diz: todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor, ainda que, embora, apesar, independentemente destas coisas que vão acontecer, de tudo isso, Senhor, eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Abacuque, irmãos, olhou através da neblina e maravilhou-se com o plano de Deus. Essa é a fé do eleito. Quando as coisas não parecem muito bem, quando as coisas parecem incertas, e as pessoas perguntam: como vai? Você diz: vai tudo bem, porque eu creio no Deus da minha salvação. Como você está, mesmo que as coisas não estejam bem? A fé é inexplicável, porque muitas vezes nós dizemos: eu confio no Deus que eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido. Lembra-se de Jó, diante do sofrimento, os amigos dizendo para ele, a sua esposa questionando os acontecimentos, lá no capítulo 19, no versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Oh, irmãos, como explicar esta fé? Como explicar a fé de 3 jovens que, ao estarem diante do rei Nabucodonosor e serem questionados a negarem a sua fé, porque senão iriam ser lançados no fogo, eles olham para o rei, lá em Daniel 3,18, e diz assim: se o nosso Deus, a quem nós servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. E mesmo que Ele não nos livre, não nos prostraremos diante da tua estátua. Irmãos, que fé é essa? Essa fé é inexplicável, irmãos. A fé do eleito, que não está pautada nas coisas deste mundo, que não está pautada no que o mundo tem a oferecer, no que o mundo pode nos dar, mas a fé do eleito é inexplicável porque ela está pautada no Senhor, sabendo que é Deus que faz por nós, que cuida de nós, que já venceu por nós. Como explicar, irmãos? Um dos textos que eu mais gosto é Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Lá no finalzinho, diz assim, uma síntese, que o que dizer de homens e mulheres que foram torturados, acorrentados, apedrejados, enfrentaram zombarias e açoites, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, a fim de alcançar a ressurreição superior. E o texto que mais traz assim ao meu coração impacto é: o mundo não era digno deles. Homens que não negaram o Senhor, homens que não abandonaram a sua fé, homens que não jogaram a sua fé, porque eles acreditavam em Deus, acreditavam no Senhor da sua salvação. Eu já disse aqui, e recomendo novamente, aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Uma das cenas que mais traz impacto ao meu coração é a cena quando eles estão caminhando para o Coliseu. Eles estão naquela filinha, as portas se abrem, crianças, e eles vão sorrindo, porque eles iriam se encontrar com o Senhor. John Hus, ao ser queimado na fogueira, ele diz: acenda mais a fogueira, aqueça mais, porque eu quero encontrar com o meu Senhor. Oh, irmãos, que fé é esta?
Esta fé é inexplicável, o mundo não consegue explicar esta fé. Esta é a fé do eleito que está pautado em Cristo Jesus. Porque, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nós conhecemos o plano de Deus. Nós fomos feitos louvor para o Senhor, para a glória do Senhor. Efésios 1:12. Estes homens, Abacuque não viu a promessa se cumprir. Ele tinha um vislumbre do que Deus faria. Lá no capítulo 2 ele fala que a terra se encheria da glória de Deus. E a terra se encheu da glória de Deus quando Cristo veio a essa terra. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, o nosso Salvador, veio a essa terra. Nós somos agraciados com a revelação de Deus, meus irmãos, com a revelação da promessa. Se alguém deve caminhar por fé e alegrar-se no Senhor, esse alguém é eu e você, que fazemos parte da igreja de Cristo. Porque nós recebemos a promessa, Cristo Jesus. E nada, irmãos, absolutamente nada dessa terra se compara com aquilo que o Senhor já nos preparou nos céus. Isso é glorioso, irmãos. Isso é o que nos traz fé plena. Isso é que tira toda a nossa dúvida dos acontecimentos deste mundo. Não que nós não devemos viver, irmãos, não que nós não devamos exercer aquilo que nós devemos exercer neste mundo. Não é isso. Mas nós não temos que estar pautados com este mundo. O pastor hoje pela manhã falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o contrário do reino deste mundo. Nós vivemos a nossa vida neste mundo para a glória de Deus, sim, mas pautados no reino de Deus. Nós vivemos no reino deste mundo, pautados no reino de Deus. Quem sabe as dúvidas tomam conta do seu coração, as incertezas do que virá amanhã. Mas assim como o profeta Abacuque, que saiu da dúvida, que saiu da incerteza, e lá no final ele clama, sabendo que Deus iria levar o povo cativo sim, que Deus iria subjugar, mas ele disse, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que essa possa ser a nossa oração, irmãos, que essa possa ser as nossas orações todos os dias, diante das incertezas, diante das dúvidas que pairam sobre a nossa vida. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele virá para nos buscar e nos levar à terra que Ele nos prometeu. Amém, queridos? Que Deus possa vos abençoar. Vamos orar ao Senhor? Quero convidá-los a se colocar de pé. Vamos estar orando, que Deus possa te abençoar. Que você nessa noite, assim como Abacuque, ore sempre, mesmo que as respostas não sejam as que nós gostaríamos de receber. Que você creia, saia convicto, que o Deus que você serve, que o Deus a qual nós oramos, e nós buscamos, e nós professamos a nossa fé, tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E que a nossa fé é inexplicável, porque é uma fé pautada em Deus, em Cristo, naquilo que Ele faz, e não naquilo que nós fazemos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua maravilhosa graça sobre os nossos corações. Ó Senhor, assim como Abacuque, que no início do seu ministério recebe revelações que trouxeram ao seu coração dúvida, incertezas, medo, Senhor, questionamento, mas que no final, ao olhar a obra do Senhor durante a história, Ele levanta os seus olhos, Ele levanta a sua voz, e Ele diz, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Que essa possa ser a nossa oração nestes dias, Senhor, neste mundo pecaminoso, neste mundo que caminha contra o Senhor, neste mundo que nega a Tua palavra, neste mundo que busca os prazeres, neste mundo que busca os seus próprios interesses, ó Pai, neste mundo que busca, ó Deus, destruir
tudo que representa o Senhor nesta terra. Que a nossa oração seja: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, pois nós cremos na tua obra, Senhor, e cremos que chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor de todos e de tudo. Ó Deus, o Senhor é o nosso Deus. Este meu irmão, esta minha irmã também, que nos acompanha pelas redes sociais na sua casa, que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga paz ao coração e alegria no Senhor, porque é só no Senhor que nós temos a bênção de se alegrar e de exultar, porque é o Senhor o Deus da nossa salvação. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, pedimos que o Senhor abençoe os nossos trabalhos, pedimos que o Senhor abençoe aquilo que nós precisamos, Senhor, nessa semana resolver. Nos dê sabedoria nas nossas palavras, nos dê sabedoria nas nossas decisões, e que possamos viver acima de tudo para a glória do Senhor. É o que nós pedimos nesta noite, no nome precioso de Jesus. Amém.